As pessoas podem dizer que hoje eu estou bem. Sim, eu estou. Ou que estou melhor. Melhor do que antes, sem dúvida. Mas sofri bastante até me recuperar. É difícil para os outros entenderem porque ninguém está dentro de mim. E sinceramente, eu não faço ideia de como as coisas chegaram ao ponto de eu desejar me jogar do 19º andar de um hotel em Abu Dhabi. Acho que quase tudo passa pelo futebol, não sei. Os meus vazios, as coisas que eu fazia para preenchê-los, a minha queda, minha salvação. Salvações, na verdade, porque o futebol me salvou várias vezes. Na primeira, eu tinha só 2 anos. Estava internado no hospital com uma pneumonia que os médicos não conseguiam curar. Meu corpo não reagia aos antibióticos. Na nossa família, quando relembram daquelas semanas de angústia e orações, dizem que eu fiquei entre a vida e a morte. E que só escorreguei para o lado da vida porque certa tarde meu pai apareceu com uma bola de futebol e ela me encheu de energia que eu precisava para sarar. Parece que no primeiro chute dentro da enfermaria eu quebrei um vidro. E foi uma alegria geral, uma festa. Depois de um tempo desenganado, outra palavra vincada na nossa história familiar. Eu estava de pé. Mateuzinho vai ser jogador e vai nos trazer muita luz, disse meu pai. Ele estava certo, mas quem adivinharia que junto com a luz viria tanta sombra? Pouco tempo depois, a gente mudou de Belo Horizonte para Governador Valadares. Meus pais e os 5 filhos. O trabalho do meu pai como vendedor de consórcios de carros já não estava tão bom. Minha mãe fazia faxina em casa de família e a nossa condição ficou apertada. Em Valadares, uma cidade menor e mais barata que a capital, teríamos fôlego. A milagrosa bola do hospital foi comigo. Eu não largava ela de jeito nenhum. Era a minha melhor companhia. Mas não me passava pela cabeça fazer teste, peneira, tentar uma carreira. Nada disso. Só brincar de futebol estava bom. Me fazia feliz. Aí, entrei na escolinha de um clube chamado Filadélfia e no meio do prazer que o futebol me dava, todos os dias ficava uma pontinha de tristeza. A cota mensal que meu pai podia pagar só me dava direito ao futebol. Então, no final dos treinos, enquanto os outros garotos do time iam para a piscina, eu ficava olhando do lado de fora da grade. Era uma viagem fulminante da alegria para a tristeza em poucos segundos. Depois de um tempo, como eu me destacava com a bola, os professores da escolinha, 2 anjos chamados Bruno e Marcelo, conseguiram acesso ao clube inteiro para mim. Foi boa a sensação de descobrir que existem pessoas que estendem a mão, que se preocupam. Aquele gesto de Bruno e Marcelo fez um bem danado pra gente. Foi um novo respiro, porque a venda de consórcio do meu pai tinha zerado e à noite, na hora do jantar, a conversa era sempre sobre mudar de cidade de novo. E de fato, nós nos mudamos, num processo que tumultuou ainda mais as nossas vidas e me fez virar jogador profissional. Primeiro, meu pai foi sozinho para Portugal. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, ou como aquilo ia acabar. Eu só sentia uma tremenda falta dele me levando na escolinha de futebol. Foi outra tristeza. Um dia eu tinha meu pai o tempo todo ao meu lado, no outro eu não sabia onde ele estava e nem se ia vê-lo de novo. Depois de um ano, a minha mãe foi encontrar com ele. Ela nos deixou, a mim e meus irmãos, morando em BH com a nossa avó surda e muda. Pensa, eu era menino de 11 anos, meus pais tinham se mudado para Lisboa e a minha educação dali para frente seria a responsabilidade de uma senhora de idade que não falava nem ouvia. Para completar, uns tios meus que também moravam ali eram envolvidos com tráfico de drogas. Nesse tempo, eu joguei pouco futebol. Ficava mais na rua arrumando briga e confusão. Uma vez, passei alguns dias trancado em casa porque um garoto mais velho tinha jurado me matar. A situação piorou rápido e chegou aos ouvidos dos meus pais em Portugal. Eles sabiam como as coisas funcionavam ali quando me deixavam para trás. Só que o ser humano sempre tem esperança, sempre acha que vai dar certo, né? Mas estava dando tudo errado. Existia um grande risco de eu seguir os passos dos meus tios. Então, minha mãe voou para o Brasil. O plano era pegar nós 5 e voltar para Portugal. Tá maluca? Uma mulher com esse monte de criança pequena? É óbvio que vai ser todo mundo deportado, diziam para ela. Mas o que minha mãe podia fazer? Que outra saída ela tinha? Chegamos no aeroporto em Lisboa e não deu outra. Os 6 para a salinha da imigração. Deram papel e lápis para meus irmãos menores desenharem. De cara, eles desenharam um homem. Quem é esse? Perguntou o oficial português. É o papai. E onde ele está? Viajou. Nem deu tempo de contar a mentira que a nossa mãe tinha ensaiado. Dizer que a gente estava viajando de férias, só passeando. O oficial falou. A senhora não precisa mentir.
Só queremos saber a verdade. E ela disse: tá bom, a verdade é que eu e meu marido estávamos desesperados e viemos para cá tentar uma vida melhor. Deixamos os meninos no Brasil, mas eles começaram a correr perigo lá e eu fui buscá-los para ficarmos todos juntos de novo. O pai está aí fora esperando por nós. Está bem, como a senhora falou a verdade, vamos deixar vocês entrarem. Boa sorte em Portugal. Fala sério, né? Qual a chance de um troço desse acontecer? 1 em 1 milhão? Mas aconteceu. E se eu achava que a minha vida já tinha mudado demais para um garoto que iria completar 12 anos, num pinga-pinga sem fim, pra lá e pra cá, impedindo que eu criasse raízes, fizesse vínculos bons, me sentisse seguro, a tormenta estava apenas começando e a maravilha também. Comecei a treinar num clube chamado Trafária, do lado de lá do Rio Tejo. Foi ali que um dia um olheiro me viu e me levou para o Sporting. Era José Meireles, que Deus permitiu estar no lugar mais improvável possível para me direcionar a um período de peneiras em um grande clube português. Passei 2 anos no Sporting só treinando. Não podia jogar nas competições por ser um imigrante ilegal. É uma condição desconfortável essa, de medo e insegurança. Por outro lado, eu era um imigrante ilegal que só queria se divertir em um clube que estava acreditando em mim. Principalmente porque eu arrebentava nos treinos. Jogava muito, confirmando que o olho do olheiro era muito bom. Quando eu finalmente consegui um visto de residência, assinei meu primeiro contrato com 15 anos e passei na tesouraria do clube para retirar meu primeiro cheque. Foi aí que a ficha caiu. Caramba, eu faço isso por prazer, para me sentir feliz, me sentir alguém, e os caras ainda me pagam um dinheiro desse tanto? Eu vou cair para dentro, porque é a minha chance de mudar tudo e chegar lá em cima. Lembro dessa imagem que construí na minha cabeça, chegar lá em cima. Eu só não sabia que lá em cima podia ser um lugar muito perigoso para mim. Estava indo tudo direitinho na minha jornada de nova grande promessa do futebol português. Ninguém esperava um novo Cristiano Ronaldo, claro, mas botavam muita fé em mim. Hoje, refletindo sobre tudo o que aconteceu e ainda sem entender completamente, eu me pergunto se essa pressão, que talvez estivesse só na minha cabeça, pode ter me ajudado a afundar na escuridão. Francamente, eu não sei mesmo. A situação em casa é que não ia bem. Um tempo depois que assinei com o Sporting, meus pais se separaram e eu tive que me mudar outra vez. Agora sozinho, fui morar no CT e quase pus tudo a perder. Desde os tempos com a minha avó surda e muda, eu sentia uma grande insatisfação dentro de mim. Uma rebeldia que eu não sabia de onde vinha. Uma necessidade de desafiar, desobedecer. Uma inquietude que me consumia. Vivendo no CT, mais uma vez sem ninguém olhando por mim ou me falando sobre coisas importantes, eu fui brincar na beira do abismo. Me juntei à rodinha da e passava muito tempo chapado. Também bebia um monte e gastava dinheiro que sobrava em baladas. Depois me senti um trapo, um miserável. Me culpava de um jeito insuportável imaginar a tristeza dos meus pais se eles soubessem. Eles me deram uma educação cristã. Eu sou filho de um lar cristão. Nada a ver com aquilo. Como eu podia ser capaz de me perder daquela maneira justamente no momento em que Deus escancarava as portas do futebol para mim? Eu não sei. Essa resposta eu também vou ficar devendo. Lá em Alcochete, onde tinha alguns amigos, a sexta-feira era o nosso dia de enfiar o pé na jaca. Ao final da tarde, juntávamos num canto e eu era encarregado de enrolar o baseado. Aquilo fazia eu me sentir o cara, forte, sabedor de todas as respostas. Teve uma sexta-feira em que eu enrolei o baseado, passei e quando ele voltou para mim, eu olhei a cena toda ao redor e me deu um negócio. Acho que foi o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido. Não, hoje eu não quero droga. Falei pros moleques, que me zoaram, óbvio. Amanhã tem jogo contra o Benfica e eu quero jogar bem. Os caras riram. No dia seguinte, acabei com o jogo e fui sorteado pro antidoping. Imagina, se fosse em qualquer outra partida da temporada, ia dar merda. Naquela não. De novo, eu pensava nas minhas chances. Qual a probabilidade de um imigrante ilegal assinar contrato com um dos maiores times da Europa, ajeitar a vida da família, se perder nas drogas e ainda sair ileso do antidoping? Nesse momento, eu acho que Deus falou comigo. Mateus, eu estou cuidando de você, mas se você não ajudar, vai ficar difícil. Beleza, senhor, entendi, mas eu não sou capaz de me ajudar. Nunca fui. Chegou uma hora que o Sporting perdeu a paciência e, para não me dispensar, decidiu que era melhor eu tomar um ar fresco fora de lá. Tive que mudar de novo. Me emprestaram para o Chaves, onde o técnico era o Luiz Castro. Pela primeira vez na vida, eu fui morar totalmente sozinho. A cidade não tinha nada.
Era muito pequena e pacata. Treinava de manhã e ficava o resto do dia sem ter o que fazer. Comecei a sentir aquela inquietude voltando. Logo eu ia me meter em roubada, mas dessa vez tinha uma coisa diferente. Em vez de rebelde e angustiado, eu me sentia triste, uma tristeza profunda que não me deixava sair de casa. Nessa situação, tristeza atrai tristeza, e no meu caso, sempre acaba mal, porque eu não consigo evitar. Comecei a me achar uma farsa. Pô, esse é o pupilo do José Meireles, a grande promessa do futebol português desde Cristiano Ronaldo. Esse cara que fez tudo errado e veio parar aqui nesse fim de mundo que nem shopping tem. Não tinha a menor chance de eu jogar bem com a cabeça desse jeito. Um dia, depois de mais um treino péssimo, eu bati na porta da sala do Luiz Castro. Eu me sentia aflito. Parecia que meu peito ia explodir. Contei tudo para ele. Professor, eu não estou conseguindo. É tudo muito pesado para mim. E ele disse, miúdo, na vida, às vezes, quando a gente não consegue sozinho, tem que deixar os outros nos guiar. Fique calmo, sempre haverá estrelas iluminando o céu, mesmo que você não as veja por causa dos dias nublados. O futebol, mais uma vez, estendia a mão para mim. Eu entendi que o outro que me guiaria era Deus. Me agarrei nisso, me reconciliei com a minha fé e aos poucos fui melhorando. Não sei se era exatamente disso que o Castro estava falando, mas serviu para eu me sentir menos sozinho e ferrado. 12 meses depois, quando acabou meu empréstimo ao Chaves, eu voltei para o esporte com outra mentalidade. Agora eu quero arrebentar. Chega de ser promessa. Eu vou acontecer. Vou fazer valer o dom que eu tenho e o dom que as pessoas acreditam e admiram em mim. Vou sair desse buraco em que eu mesmo me meti e me estabelecer na vida, em Portugal, no futebol. Mas mal bati de volta em Lisboa e tive que me mudar outra vez. Alemanha. Fui emprestado por Nuremberg. Eu não falava alemão, inglês, francês, nenhum outro idioma além do português. Então foi o período que eu vivi mais calado na minha vida. Por sorte, eu tinha acabado de me casar e minha esposa me ajudou a segurar a barra. Fiz uma boa temporada e mesmo jogando por um time que lutava contra o rebaixamento, fui considerado um dos melhores jogadores jovens da Bundesliga. Minha parte estava entregue. Bom, tô pronto para voltar e recomeçar no Sporting, eu pensei. Era o meu desejo. Mas não. Quiseram me emprestar. Eu desmoronei outra vez. Aquele peso, aquela sensação de que o mundo está contra você, aquela dificuldade de respirar, aquela certeza de que você é um inútil. As conquistas, e eu tinha muitas apesar de tudo, não me diziam nada. Eu só afundava. Não adianta, eu sou esse cara que fica pingando de um lado para o outro e não deslancha em lugar nenhum. Tá bom, eu sei que é difícil de entender para quem olha de fora, nem eu mesmo consigo explicar. Só posso dizer o que eu sentia, a tristeza e o fracasso corroendo cada pedaço do meu corpo. Acabei indo jogar na segunda divisão, mas na Inglaterra. Meu novo clube era o West Bromwich. Apesar de mais uma mudança, eu estava farto delas. Me agarrei nessa oportunidade. O projeto era muito bom, e na parte financeira, igualmente. Havia uma cláusula no contrato que obrigava o clube a me comprar por um dinheiraço se eu fizesse 30 jogos ou se o time subisse para a Premier League. As duas coisas aconteceram. Foi o meu melhor momento profissional. Eu jogava bem, me sentia importante para a equipe, para os torcedores e as probabilidades malucas da vida estavam de novo do meu lado. Um croata no time, Krovinovic, que tinha jogado no Benfica e falava português, me ajudava demais. O mais louco de tudo é que nós disputávamos na mesma posição. Apesar disso, em nenhum momento ele me sacaneou ou deixou de me estender a mão. Foi mais um anjo que o futebol pôs na minha vida. Aquela voz de Deus, lembra? Mateus, eu estou cuidando de você. Só uma coisa me incomodava. A relação com a minha família estava muito ruim. E para manter o foco na carreira e ter paz, eu tive de tomar uma decisão muito difícil. Me afastar de vez dos meus pais. Paramos de nos falar. Cortei todos os contatos. Nas 2 temporadas, eu fui destaque no West Brom. Performei com uma regularidade que nunca havia tido, mas isso não impediu que a equipe voltasse para a segunda divisão. Era o tempo da pandemia de Covid, e os clubes resolveram segurar os investimentos. Apareceu uma proposta absurda do Al Hilal da Arábia Saudita, e eu me mudei mais uma vez. Fiquei com medo do que essa nova mudança faria com a minha cabeça, mas era muito boa financeiramente. Conversei com a minha esposa e decidimos aceitar. Não demorou para o declínio psicológico reaparecer. Nem sempre existe uma causa específica. Acho que é mais o conjunto de uma vida inteira. Mas morando em Riad, eu senti falta da minha igreja.
Em West Bromwich, a gente participava de uma pequena comunidade cristã e isso me fortalecia. Eu estava amparado. Na Arábia Saudita, não tinha. Também comecei a sentir falta dos meus pais e não consegui encontrar uma maneira de retomar o contato com eles. Então, um dia eu acordei e a escuridão tinha se instalado na minha alma. Minha esposa fez o que pôde. Ela foi muito guerreira, nunca saiu do meu lado e fez bem em chamar um amigo meu para ficar comigo o tempo todo, ser meu motorista na Arábia Saudita. Mas não adiantava. Primeiro, tentando algum alento, nós começamos a ir para Portugal em todas as folgas. A gente ficava na praia, revia uns amigos, eu me reerguia e desabava de novo quando regressava a Riad. Depois, achei que seria uma boa ideia voltar a beber. Beber muito, quem sabe embriagado eu esqueço um pouco de mim. Claro que eu piorei. E piorava ainda mais quando a ressaca passava e eu me sentia culpado pelo que fazia comigo e por não conseguir melhorar. Se existiam estrelas mesmo no céu nublado, como disse o Luiz Castro, elas estavam apagadas para mim. A minha vida era uma repetição que eu não suportava mais. Pedi para sair do Al-Hilal sem saber aonde ir. Naquela altura, eu não queria ir para lugar nenhum. Eu não queria nada, não tinha mais prazer em nada, não prestava para nada. Eu era um nada, já tinha desistido de jogar futebol. Foi nessa época que apareceu uma possibilidade de ir para o Corinthians. Meu amigo e minha esposa acharam que naquele estado em que eu me encontrava, jogar num time grande no Brasil com tanto foco da mídia poderia piorar tudo. E eles estavam certos, mas eu não admitia, só queria sair da Arábia a qualquer custo. E foi assim que acabei indo parar em Abu Dhabi, contra a minha vontade. Vamos tentar mais uma vez, pode ser legal, um país de menor expressão no futebol, dizem que é bom para viver, seguro e tal, pode ser bom para você fazer uma descompressão. O ser humano sempre tem esperança, sempre acha que vai dar certo, não é? Eu já conhecia aquele filme. Antes de qualquer coisa, eu me conhecia, sabia o tamanho da minha dor e passei a ter medo de onde ela estava me levando. O clube era o Al-Wahda, que colocou a gente para morar num hotel de luxo, num apartamento do 19º andar. Até hoje a minha esposa diz que a vista de lá de cima era linda. Eu não lembro de ter olhado algum dia para ela. Para mim, era tudo escuridão e desespero. Eu estava cansado de lutar. Estava cansado de ficar cansado. Eu queria me livrar de tanto sofrimento que eu nem entendia de onde vinha. Tinha noite que eu bebia 3 garrafas de vinho. Treinei bêbado várias vezes e fiquei outras tantas internado no hospital com hipocalemia, tomando soro para tratar a falta de potássio no sangue, porque eu não me alimentava, só ingeria álcool. Até que um dia eu abri a janela do nosso apartamento com vista espetacular e só não me joguei porque a minha esposa foi mais rápida. Ela me agarrou, me puxou para dentro e a gente ficou um tempão chorando abraçado ali no chão da sala, sabendo que não era o fim. Nem o meu, nem o do meu sofrimento. Fui fazer terapia, 4 sessões por semana, e isso me ajudou como nada tinha sido capaz antes. Mas demorou para eu desistir de morrer. Durante algum tempo, na minha cabeça só tinha uma palavra: morte, morte, morte. A única coisa que eu conseguia enxergar era a morte. Meu amigo motorista até concentrava comigo antes dos jogos. Sozinho eu era uma ameaça. Podia fazer mal a mim mesmo e aos outros. Numa noite de recaída em casa, eu peguei a chave do carro e saí correndo. Desci rápido pelo elevador, peguei o carro na garagem e dirigi feito doido. Não me importava o destino, desde que ele fosse o fim. Daí toco meu celular. Era minha irmã mais nova. Já atendi chorando. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero me matar. Eu preciso me matar. Ela tinha me ligado para dividir comigo a notícia mais feliz da vida dela. Ela ia ser mãe. E eu ali estragando tudo. Tudo que estivesse perto de mim ou longe de mim. Nós conversamos bastante. A minha irmã disse que o bebê ia precisar de um tio craque que ensinasse ele a jogar bola. Isso me comoveu muito e me trouxe uma felicidade momentânea que não foi suficiente para silenciar aquele impulso de morte na minha cabeça. Tinha parado no estacionamento de uma lanchonete chamada Shake Shack, que fica na Baía de Abu Dhabi para atender a minha irmã. Assim que desliguei o celular, o meu desejo era ir à ponte mais próxima e me jogar dali. É isso, eu vou me jogar. Pronto, acabou. Dei a partida do carro e o carro não pegou. Tentei de novo, nada. Passei uns 10 minutos tentando fazer o carro funcionar e não conseguia. Insisti de todas as formas, mas não pegava. Parecia que tinha algo me travando, até que minha esposa aparece, abre a porta do carro e me dá um abraço. Nessa noite, voltando para casa com ela, eu senti que foi o Espírito Santo que me segurou ali dentro daquele carro, e que de alguma maneira, seja pela ligação da minha irmã ou pela chave emperrada na ignição, Deus permanecia me guiando. Ainda assim, eu estava decidido a acabar com meu sofrimento de outro jeito, abandonando o futebol. O futebol era o culpado, só podia ser.
Essa vida que ele me deu é boa, mas muito complicada. Eu não sei lidar com ela. Nem voltar a falar com meus pais eu consigo. Então acabou, chega. Não quero mais ficar de lá pra cá. Não quero mais dar assistências. Não quero fazer mais gols. Não quero mais a vibração da torcida. Não quero mais dinheiro. Eu vou parar e depois, se sobreviver, eu vejo o que faço da minha vida. Por enquanto, eu quero só ficar na minha casa quietinho e seguro. Terminou o contrato de empréstimo com a UADA e voltei para Portugal. Eu tinha certeza que longe do futebol, com o tempo, eu ficaria bem. Funcionou por uns dias. Fiquei bem. Ou melhor do que antes. Eu não precisava de futebol para nada. A bola milagrosa era uma mentira tão grande quanto eu. Adeus futebol. Naquela altura, eu já tinha prometido a minha esposa e a mim mesmo que não voltaria de jeito nenhum para a Arábia e não cumpriria o restante do contrato do Al Hilal. Mas aí, a seleção brasileira foi fazer um amistoso contra Senegal em Alvalade, o estádio do esporte. Bom, quer saber? Tô aqui de bobeira, com tempo de sobra, vou lá, comprei ingresso e fui assistir. De repente, sentado na arquibancada, eu me pego emocionado, sinto meu coração bater diferente. Comecei a fantasiar que o treinador ia me chamar e eu ia entrar em campo para ajudar a seleção. Me deixei levar por esses pensamentos e fui parar na minha Belo Horizonte da infância, quando a vida era muito mais difícil, mas menos complicada. Estava toda a família junta, unida como sempre fomos antes de partir para Portugal, e eu era só um garotinho sobrevivente de uma pneumonia brincando na rua com meus irmãos e meus amigos. Parecia um sentimento tão simples, tão bobo e genuíno, que nesse dia eu entendi. As melhores coisas da vida são as mais simples, as mais autênticas. Será que eu seria capaz de reencontrar uma vida autêntica no futebol? Ainda daria tempo? Onde isso seria possível? Qual o caminho? O caminho que me mostrou foram as 5 estrelas mais bonitas do céu, aquelas 5 que brilham sobre um azul infinito e glorioso. Quando o Cruzeiro me procurou, eu imaginei as 5 estrelas brilhando em cima do meu coração e falei: cara, é isso, o que pode ser mais autêntico na minha vida do que o Cruzeiro? Eu sempre fui cruzeirense. Antes que tudo acontecesse, quando o futebol era só uma alegria imensa e verdadeira, eu brincava de bola querendo ser o Alex, querendo ver a tríplice coroa, mesmo que todos os meus familiares torcessem para o rival. Se podia dar certo, se havia alguma esperança, o Cruzeiro era o único caminho. Juntei minhas coisas em Portugal e, ansioso pela primeira vez, fiz uma grande mudança por livre e espontânea vontade. No Cruzeiro, eu reencontrei mais do que paz, eu me reencontrei. Parece bobagem, mas não é. Porque no meio da escuridão, e eu andei muito por lá, a coisa mais difícil que tem é a gente se reconhecer. E isso piora demais uma situação que já está ruim. A gente não sabe quem é. Chegar num estado de degradação mental em que você se anula a ponto de desejar morrer é um processo violento e complicado de sair. Traz muita dor para você, para quem você ama e para aquelas que te amam. Ninguém sai disso sozinho. Precisa pedir ajuda e acreditar nas palavras do Luiz Castro. Sempre haverá estrelas iluminando o céu. Eu sei que não é fácil, mas por favor, acredite e peça ajuda. A vida não desiste da gente, ela insiste. Eu tô aqui como prova. A terapia me ajudou demais e Deus me mostrou uma luz no fim do túnel. No meu caso, a luz das estrelas que me guiaram na escuridão e colocaram brilho nos meus olhos. Era o futebol me estendendo a mão. Sim, mais uma vez. Por isso, quando cruzei o portão da Toca, em julho do ano passado, eu prometi segurar essa mão com toda a força do mundo, ser eternamente grato e retribuir com conquistas a confiança do clube do meu coração. Espero que esse testemunho possa ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Hoje eu estou bem, melhor do que antes, e ainda tenho coisas para resolver e curar. Mas enfim, eu me reconheço de novo, no alívio de não precisar mais esconder tudo o que passei, no reencontro com a paixão de menino onde ela sempre esteve, e principalmente no Mineirão, cheio de cruzeirenses em noite de céu estrelado, onde me enxergo sóbrio, inteiro e feliz para cumprir a minha promessa.